Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ronaldo, essa é mais uma aula da matéria de montagem de circuitos eletrônicos. E hoje vamos falar sobre os encapsulamentos dos componentes eletrônicos. Existem basicamente dois tipos de encapsulamento. O primeiro, os Paint-Through-Hole, PTH, ou pino através de um furo. São os componentes convencionais, como o dessa placa, por exemplo. Veja que todos os componentes dessa placa possuem pinos que atravessam a placa e são soldados na parte de baixo. Por isso o nome, pino através de um furo. O segundo tipo de componente que encontramos são os SMD, Surface Mount Device, ou seja, componentes montados apenas na superfície. Veja que não tem nada na parte de baixo da placa. Os terminais dos componentes são soldados apenas na parte de cima da placa, não necessitando de furos como são os componentes do tipo PTH. Essa é uma placa de um celular, uma placa 100% SMD, ao contrário do anterior que era 100% PTH. Existem também as placas híbridas, que utilizam tanto componentes PTH quanto componentes SMD, por exemplo, um conector PTH, sockets para conexão de CIs também PTH, e outros componentes SMD, como capacitores, reguladores de tensão, acelerômetro, resistor. As placas híbridas são muito comuns nos equipamentos eletrônicos atualmente. Alguns componentes PTH, como capacitores, outros componentes SMD, como resistores, microcontroladores, diodos, capacitores. Os componentes PTH são os únicos que vão ter realmente furos na placa. Olhando a parte de baixo da placa, vemos apenas os furos para esses conectores. Os demais componentes estão apenas na parte de cima. Na categoria PTH, um dos tipos de encapsulamento mais comuns são os DIPs, Dual Inline Packaging, ou seja, um encapsulamento que possui duas linhas de terminais. Encontramos esses encapsulamentos com 8, 16 ou 40 terminais. Esse encapsulamento possui esse nome devido à posição dos terminais, duas linhas paralelas de terminais. O equivalente em SMD para os componentes DIP são os componentes do tipo SO e C, Small Outline Integrated Circuit. Aqui eu tenho dois exemplos. Um SOIC 14 e um SOIC 8. 14 pinos e 8 pinos. Dá para ver bem a diferença de tamanho colocando lado a lado um SOIC 8 e um DIP 8. Outro encapsulamento PTH muito comum é o TO92, que muita gente olha para esse componente e acha que ele é um transistor. Realmente, existem modelos de transistor que utilizam esse encapsulamento PTH, por exemplo o BC547. Mas existem outros componentes, por exemplo, um diodo Zener ajustável LM431, também utiliza esse encapsulamento TO92. Outro componente bem famoso que utiliza o encapsulamento TO92 é o sensor de temperatura DS18B20. Ou seja, não podemos apenas olhar para o componente e falar que tipo de componente ele é. Precisamos ver o seu part number para definir que componente ele é. Outro encapsulamento famoso que encontramos muitos transistores utilizando ele é o TO126. Ainda mais famoso que o TO126 existe o TO220. Todo mundo acha que é um transistor grande. Realmente, existem alguns transistores que utilizam o TO220. Por exemplo, esse TIP41. Mas esse encapsulamento também é muito comum em reguladores de tensão, como esse 7905, um regulador que gera 5 volts negativo. O equivalente SMD para esse encapsulamento é o SOT223. Veja a diferença de tamanho entre eles. Nos componentes PTH, podemos ler o nome do componente completo escrito no seu próprio encapsulamento. Isso não acontece nos componentes SMD. Devido ao seu tamanho, é inscrito apenas um código. Veja esse exemplo. Dois reguladores de tensão, um com o código N06B, outro N05B. Para saber que componente é esse, eu preciso descobrir o que significa esse código. A melhor forma de descobrir o que significa o código do componente é pesquisar na internet. Então vamos digitar aqui o código do componente, N06A, seguido de Marking Code. E existem diversos sites que possuem essas referências. Vamos ver esse primeiro, SMD Mark. Aqui ele me diz que o N06A é um regulador de tensão, LM1117MP, de 5 volts. Vamos ver o datasheet desse componente. Normalmente as informações referentes ao encapsulamento do componente estão no final do datasheet. Os datasheets possuem tabelas precisas com essa, onde aparece o part number completo do componente,
qual tipo de encapsulamento que ele utiliza e qual é a marcação que está nesse componente. Vamos procurar aqui então aquelas marcações que queríamos. Aqui está. O N05B, que foi um dos componentes que tinha na nossa placa, é um regulador de tensão com saída de 3V3, encapsulamento SOT223. Um pouco mais para baixo temos o N06A, e esse é um regulador de tensão com saída de 5 volts. Vemos aqui nesse datasheet também que existe um componente N05A, que é um regulador também de 3V3, e lá em cima tinha um N06B, que também é um regulador de tensão de 5 volts. Qual a diferença entre os N05B e N06B ou N05A e N06A? É a temperatura de operação. Veja que os componentes terminados em A trabalham de 0 a 125 graus Celsius. Os componentes terminados em B trabalham de menos 40 a mais 125 graus Celsius. Os resistores possuem no seu próprio corpo a inscrição do seu valor. O resistor PTH utiliza o famoso código de cores. Já o resistor CMD tem o seu valor inscrito no componente. Conseguimos ler nesse componente os números 1, 0, 2. Vamos entender o que isso significa. Os dois primeiros dígitos vamos apenas copiar. O terceiro dígito representa a quantidade de zeros no valor desse componente. Ou seja, esse componente é um componente de 1000 ohms. O dígito 2 representa os dois últimos zeros. Ou seja, um resistor de 1 kΩ. É o mesmo padrão de codificação utilizado nos capacitores cerâmicos. Por exemplo, esse, 224. Vamos seguir o mesmo procedimento. Vamos copiar os dois primeiros dígitos e o terceiro dígito representa a quantidade de zeros que tem o valor do componente. Esse componente, então, é de 220 mil. A diferença é que os capacitores cerâmicos são dados em picofarad. Então, esse componente é um componente de 220 kPa. Se somarmos quilo e pico, vamos encontrar nano. Então, o valor final desse capacitor, 220 nanofarads. Já os capacitores cerâmicos SMD não possuem nenhuma marcação no corpo, então a única forma de saber o valor desse capacitor depois de tirar ele da sua embalagem seria medindo. Ele não possui nenhuma inscrição mostrando o seu valor. Assim como vimos no resistor, a diferença de tamanho entre um capacitor cerâmico SMD e um capacitor cerâmico PTH é bem grande. Uma variação dos componentes SMD são os componentes do tipo Ball Gauge Array, o famoso BGA. Veja que ele não tem terminais em nenhum dos lados do componente. Os terminais são essas bolinhas que vemos na parte de baixo do componente. Daí o seu nome. É uma tabela de bolinhas. Ball Grid Array. Esse é o tipo de encapsulamento utilizado, por exemplo, em processadores. Encontramos vários deles nessa placa de celular aqui, por exemplo. Um encapsulamento parecido com o BGA, mas que não é BGA, é esse. Veja que esse eu consigo soldar ele, os terminais estão na lateral. Esse é o encapsulamento do tipo LGA. Esse foi soldado à mão, inclusive. Se gostou do vídeo, clique no botão curtir, deixe suas dúvidas e sugestões aqui embaixo nos comentários e se inscreva no canal.